Olá pessoal, eu sou o Clever Brandão e ela é a Flávia Fonseca, somos consteladores e facilitadores de constelação familiar. Trouxemos para você, diante da visão sistêmica, o tema traição. Então vamos conhecer um pouco sobre a história da constelação familiar. E para falar em constelação familiar, nós precisamos falar de Bert Hellinger. Mas antes disso, nós pedimos para você se inscrever no nosso canal, apertar o sinal para receber novas atualizações e ao final compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam estar vindo conosco discutir sobre temáticas tão instigantes. Bom, na verdade o Bert Hellinger não foi o fundador da constelação familiar. Ele deu relevância a essa visão sistêmica terapêutica. O Bert Hellinger nasceu em 1925, de uma família numerosa, e aos 10 anos de idade, ele foi para um internato, a Ordem de Maria Hiller, onde ele narra que foram os 10 anos mais felizes de sua vida. Mas lá aconteceu uma situação bastante relevante. No internato, ele já era contra as ideias do regime nazista. Mediante a isso, ele recebeu um carimbo na sua carteirinha, no seu crachá lá para poder entrar na escola, de pessoas não gratas ao nazismo. Diante disso, ele foi convocado para a guerra. E na guerra ele foi feito prisioneiro, permaneceu como prisioneiro durante 1 ano, mas conseguiu fugir, retornou à Alemanha e, mediante todo o sofrimento em função da guerra, ele resolveu-se então ordenar-se sacerdote, padre, e iniciou seus estudos de teologia. Quando ele se formou, quando ele se ordenou padre, ele aceitou o convite de ir para a África do Sul e chegando na África do Sul ele continuou seus estudos, foi para a Universidade de Usborg e nessa universidade ele cursou o curso de docência e transformou-se em diretor dessa universidade. Também aceitou o cargo de missioneiro, de missionário junto a uma tribo Zulu enquanto sacerdote e também para cumprir essa missão. E nessa tribo Zulu ele percebeu que tinha algumas ordens familiares que tinha a peculiaridade diferente do sistema ocidental, onde chamou a atenção para a poligamia que existia e na questão de hierarquia. Com todo o sistema conturbado que tinha nessa tribo, ainda tinha a hierarquia. Eles estavam vivendo um apartheid na África do Sul e Bert Hellinger ficou muito impressionado de ver, mesmo em valores tão diferentes do Ocidente e do Oriente, as pessoas conseguiam manter hierarquia e conseguiam viver bem, com valores tão diferentes dos nossos. Que essa hierarquia, em um outro vídeo nós vamos falar sobre as ordens do amor. Sim, então Bert Hellinger ele permaneceu na África durante 16 anos, voltou para a Alemanha e quando ele voltou para a Alemanha, mesmo sob muitos protestos, ele largou o sacerdócio e casou-se com a sua primeira esposa, Herta. A partir daí, ele passou a estudar psicoterapia, formou-se em psicanálise e transformou num dos maiores nomes de toda a Europa, de grandes psicodramas em grupo. Ele passou a fazer análise em grupo, aplicando todos os processos terapêuticos que ele havia estudado, PNL, análise bioenergética, análise de Gestalt, script, análise transacional e vários outros processos terapêuticos, hipnose, que Bert Hellinger havia estudado. Muito bem, então Bert Hellinger, no workshop sobre crianças com situações de doenças, distúrbios mentais, ele conheceu a psiquiatra Tia Schoffeld e a Tia Schoffeld mostrou para ele um modelo de constelação familiar. E a partir daí, Bert Hellinger passou a ser um grande estudioso dessa técnica e passou a incorporar todas as outras técnicas que ele conhecia dentro da constelação familiar. E hoje, o Bert Hellinger é conhecido como um grande disseminador dessa técnica. Casou-se com sua segunda esposa, Sophia Hellinger, e juntos eles formaram uma ciência que é Hellinger-Schuler. E essa ciência hoje ela traz valores sobre política,
sobre economia, justiça, sobre família, educação, né? Consultoria empresarial, vários fatores. E hoje Bert Helling, então, é conhecido mundialmente pela sua dedicação no estudo da constelação familiar, integrando a essa prática várias outras vivências de psicodrama, né, que Bert Helling, então, estudou. Foi reconhecido doutor honorário, recebeu vários prêmios e hoje em Munique, existe em Munique, parece que no Brasil também, no sul do Brasil, existe uma universidade que considera a constelação familiar um curso reconhecido como um curso universitário. Nosso Poder Judiciário também reconhece, eu sou advogado, sou terapeuta, também sou advogada, Clever é engenheiro, né, e também terapeuta. O próprio Poder Judiciário hoje reconhece a constelação como uma prática de solução pacífica de conflitos, tamanha relevância dessa prática, né, nas situações tanto familiares também, como situações de todas as matizes. Então vamos lá, pessoal, o que é traição? Vamos adentrar no tema de hoje, o que é traição? Por que as pessoas traem? As pessoas traem comumente em função de sentirem grande medo do abandono. E antes da gente falar propriamente sobre o tema, é necessário que a gente veja a traição sobre uma forma muito imparcial, para que a gente possa abstrair da temática de hoje aprendizados e reflexões. Nós temos que fazer como Bert Helling fazia, não podemos julgar a ninguém e incluir todos os excluídos, pois por trás de todo sintoma existe uma dor, né? O sintoma do abandono, o sintoma do ciúme, o sintoma da traição, existe uma dor. Então é preciso que a gente, né, faça uma análise dentro da visão sistêmica, porque as pessoas são levadas a trair com base em suas histórias familiares, com base em seus contextos, né, dentro da sua ordem sistêmica familiar. E mesmo fora do âmbito conjugal, a traição é vista de várias formas, tá, pessoal? Então, um dos motivos também é os ciúmes. O ciúmes é o medo de não ter sido correspondido na infância. Então ele arruma uma outra ocasião, uma outra ou a terceira pessoa entra para corresponder o que ele não viu na infância. É como o medo do abandono, né? Aquela criança em tenra idade, quando os pais saem para trabalhar, né? E não explica para a criança que eles vão voltar, ou então que eles saem para fazer uma viagem muito longa e a criança se sente abandonada. Isso ocorre na visão sistêmica, algo que nós chamamos de amor interrompido. Isso cria um trauma para essa criança. E que lá na frente, quando ela estabelece relações a dois, ela vai manifestar esse trauma, traindo, com medo de ser abandonada, com medo de sentir de novo aquela dor, aquele sentimento, aquele drama que ela já havia conhecido outrora, né, na sua infância. Uma outra situação comumente vista por nós na questão traição no âmbito marido e mulher, ou no âmbito de relação de casal, né? Também. No âmbito conjugal. Pode ser relações homossexuais também. O homem traiu. Talvez pode ser visto como a esposa ainda não estar inteira e entregue para o casamento. Então aquela energia passa, o homem percebe e busca a terceira pessoa para estar na questão traição. Ele busca a terceira pessoa até que a mulher que ele esteja pronta para ele. Porque isso é uma situação muito interessante, porque inclusive é uma das obras do Bert Helling que chama Ordens do Amor, né, a simetria do amor. Na visão sistêmica entende-se que tem que existir uma compensação entre o oferecer o amor e o receber o amor. E quando não há essa compensação, quando não há um equilíbrio, né, nessa equação, uma das pessoas na relação a dois, ela se sente vazia. E por ela se sentir vazia, e ela não oferece, o outro sente essa ausência, né? Então isso leva ou aquele que não oferece ou aquele que não recebe a trair, né? Porque o outro não estava pronto para viver uma relação a dois, né? Então
Se você já viveu uma situação de traição, se você está passando por uma situação como essa, é preciso que a gente reflexione o que eu estou provocando no meu campo de ação que está levando aquele tipo de comportamento no outro. E não só ficar culpando aquele outro que traiu. Porque numa relação de casal, e hoje, né, esse vídeo de hoje é especificamente sobre relação a dois, existe vários outros tipos de traição. Existe traição entre sócios, traição entre amigos. Mas no vídeo de hoje, né, que também os fundamentos servem, né, para as outras relações. Mas no vídeo de hoje é sobre, né, uma das relações mais polêmicas, mais desafiadoras que tem, né, mais complexas que tem, que é a relação a dois, a traição na relação a dois. Então é preciso que a gente perceba isso, que temos que saber oferecer e também receber, para que haja esse equilíbrio, sob pena de existir então um descompasso e um dos dois sentir, né, que está havendo então, que não há uma fluidez. E para se defender, né, com medo daquela primeira hipótese que nós levantamos, com medo de ser abandonado, ele trai. Okay? Outra situação que a gente percebe também é a repressão sexual na infância. A pessoa cresce com essa repressão e lá na frente passa a ser companheiro ou companheira, de tanta repressão que ela teve no passado. Ela não consegue estabelecer uma relação sexual com o marido, ou o marido não consegue estabelecer uma relação sexual com a companheira. Então, procura uma outra pessoa para se desfazer, para satisfazer esse lado físico. É como se houvesse entre o casal uma combinação velada. A mulher ou o homem não consegue se entregar sexualmente, mas ela é uma boa companheira, uma boa mãe, né, uma boa amiga, né, dentro da relação, e permite, entre aspas, que o outro busque alguém para satisfazê-lo sexualmente ou vice-versa, né? Uma outra situação que a gente percebe muito também é a questão do vício. O vício, ele compensa, ele está compensando para a pessoa, né? Então a pessoa que está com vício é excluída da família. Essa exclusão leva ela a buscar uma outra pessoa ou a outra situação que seja mais benéfica para ela. Ou então qualquer tipo de vício dentro de um contexto familiar. Pode ser qualquer tipo de exclusão, a gente pode até trazer isso até num contexto lato sensu, qualquer tipo de exclusão. Por exemplo, vício, droga, alcoolismo, ou então alguém que tem valores diferentes da família, né? Então aquela pessoa que é a ovelha negra da família, né? Porque Bert Helling trouxe para nós, na visão sistêmica, que todo aquele que é excluído gera um sintoma. E às vezes esse sintoma, ele não é reproduzido pelo casal propriamente dito, e sim pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Então, quando existe algum excluído na família, alguém que não tinha um comportamento igualitário a todo mundo da família, e aí é visto como alguém diferente e sentiu-se rejeitado, possivelmente um filho ou um neto vai cometer não é deslize, vai cometer uma traição, né, que aqui a gente é sem julgamento, a gente pode ter julgamento, vai cometer uma traição, né, como uma subversão à ordem familiar para incluir aquele avô, aquele pai que foi excluído. Pessoal, esse tema ele é bem interessante porque na visão sistêmica não pode ter julgamento. Então fique atento a isso, tá? E o outro que a gente percebe, um outro motivo, é o inconsciente familiar. O avô traía, o pai traía, o filho vai trair, o neto vai trair. E assim continua ou a avó, ou a mãe, a neta, porque para que ele se pudesse sentir leal àquele sistema. Há um princípio na constelação familiar, na visão sistêmica, que é o princípio da lealdade. E esse princípio muitas vezes ele é velado. As pessoas traem, fazem coisas que os pais faziam, às vezes nem mesmo sabendo que os pais faziam isso, porque isso fica registrado em memórias celulares e que outras gerações vão reproduzindo em função desse inconsciente coletivo familiar. O outro também tem o masculino e o feminino de cada um ferido. Isso leva à traição.
Quando não se respeita o masculino, não se respeita o feminino, os valores que cada um traz em si, né? Ou então quando a pessoa não tem uma boa relação com a mãe, né? Tanto o homem quanto a mulher não tem uma boa relação com a mãe. Então ele tende a atrair, né? Se for o homem atrair, ou a mulher, se não tem uma boa relação com o pai, atrair, para infringir, para agredir aquele sagrado masculino e aquele sagrado feminino do pai e da mãe. Ok? Beleza? Então agora nós vamos falar um pouquinho também na questão do Bert Helling, da Ordens do Amor, porque a gente tem que respeitar muito a questão da hierarquia dentro, né? Então os pais vêm antes dos filhos. O amor entre o casal, entre o homem e uma mulher, ele vem antes do amor dos filhos, dos pais pelos filhos. E comumente o que ocorre é quando existe uma traição entre o casal, os filhos tendem, ou então os filhos são relacionados a isso, passam a discutir sobre esse tema, para que eles também pudessem solucionar esse problema. É um grande equívoco, né, que as pessoas cometem. Filhos não participam de problemas dos pais. Não devem deixar os filhos participar. Justamente em função da hierarquia, que os pais vêm antes dos filhos, os pais são maiores do que os filhos. E quando os filhos são envolvidos em assuntos dos pais, isso cria uma desordem dentro da hierarquia, trazendo grandes consequências tanto para os filhos quanto para os pais. Então, pessoal, quando existe uma traição, temos que entender o seguinte: o que é que a outra pessoa ou a outra ou o outro companheiro trouxe de interessante para a vida na verdade, do casal. é o companheiro que seria o terceiro, né? O Aquele terceiro, que entrou na relação, né? O que ele traz de informação para o casal? A gente tem que entender isso. Porque ele cumpre um papel na relação a dois, né? Ele entrou numa relação porque havia um vazio, havia um espaço para ele entrar, né? Alguma situação ocorreu dentro do campo de ação de cada um que trouxe um espaço para que um terceiro ocupasse. E esse terceiro, o que ele representa na relação a dois? O que ele trouxe, podemos dizer, né? De informação que estava faltando. Que antes da gente se sentir vítima, que eu fui traído, coitado de mim, e que realmente é uma situação que causa muita dor, muito sofrimento, causa muitos traumas, mas é preciso que tenhamos uma posição adulta de reflexionar por que isso originou, né, o que isso significa, o que isso trouxe de aprendizado e o que devemos fazer com isso. Pessoal, a maior fonte de conhecimento que o ser humano tem e de crescimento é a relação a dois. Isso é que mais cresce uma pessoa, né? Então temos que entender isso sem julgamento. Então uma frase que a gente gosta muito que diz o seguinte: que atrás do príncipe e da princesa sempre vem a família de cada um, né? Então, quando a gente não relaciona só com o marido, só com a esposa, a gente relaciona também com a família, porque a família de cada um traz imbuído dentro do seu sistema familiar memórias, fatos, acontecimentos e vivências que vão reflexionar sim na convivência a dois. Então é preciso que a gente esteja bastante atento em relação a isso. Então, perante as ordens do amor, a gente conclui que existiu um desequilíbrio na vida a dois. Então a terceira pessoa ou o terceiro fato entra para buscar o equilíbrio na convivência do casal. Sim, e aí também é necessário, né, que tenha essa identificação. A mulher identifica o amor pela união dos pais, dos ancestrais e do destino, né? E o homem olha para a mulher, ele olha também para os pais e para os ancestrais. Então, quando existe uma relação a dois, por trás disso tem todos os nossos ancestrais que vão trazer uma grande consequência e vão gerar, né, assim, a relação saudável ou não entre o casal, dependendo de como essa pessoa se porta, né, se comporta, honra ou não o seu sistema familiar.
Ok? Tudo certo? Bom, então agora a gente trouxe para vocês, né, uma reflexão breve, né, para que a gente possa sair dessa situação e fazer análises, né, muito mais sistêmicas, no sentido de tirarmos o julgamento e vermos qualquer coisa que nos aconteça como um sintoma perante a vida que nossos familiares tiveram, nossos ancestrais tiveram, e a partir daí podemos fazer então as correções, as retificações necessárias para que a gente possa manter um equilíbrio numa relação a dois. E não esqueçam, pessoal, não julguem. Sem julgamento. Sem julgamento. Né? Tá? Trazendo para si a responsabilidade sobre isso, né? Num olhar, né, perante o companheiro e perante a companheira, né, de crescimento. Né? E se você está passando por uma situação dessa, sentar, conversar, ver se é possível restabelecer o respeito, o amor, entender o porquê as pessoas foram levadas a esse tipo de situação e fazer disso um crescimento, ok? E para a gente então terminar a live de hoje, né, esse bate-papo de hoje, nós trouxemos então uma oração que nós gostamos muito, né, que é a oração ao nosso sistema familiar. Então vamos lá. E se você quiser então ficar numa posição confortável, né, fechar os seus olhos, para que você possa receber essa grandeza, né, que é honrar o nosso sistema familiar, pois a gente sempre tem essa frase, né, da visão sistêmica, que a vida nos trata como tratamos os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe e também todos os nossos ancestrais. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir desse ponto e com muito amor. Dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos e às traições. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias que foram compartilhadas e repetidas muitas vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais, filhos e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir a todos. Dou luz às memórias de limitação e pobreza e todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação. Amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Que assim seja. Então, pessoal, nós esperamos que com esse bate-papo de hoje, né, e será uma série de diversos temas sobre constelação familiar, que a gente possa reflexionar de uma forma mais imparcial sobre tudo que nos acontece, perguntando por que eu atraí isso para mim, o que isso tem de similar com a minha história e o que eu tenho que aprender com isso, para que cada vez mais nós possamos estabelecer relações mais saudáveis, curando a nós mesmos e a todo o nosso sistema ancestral. A gente sempre gosta de dizer isso para os nossos alunos, nas nossas constelações, que cada pessoa que se cura, isso é um fator, uma equação da física quântica, cura 144 mil pessoas que estejam vibrando naquela mesma sintonia. E esse tema traição é um tema muito recorrente nas relações familiares,
né? Eu fui advogada, direito de família, hoje eu sou só terapeuta, só consteladora, né? A gente vive isso, porque a gente ama esse tema, e a gente vive isso no nosso tempo integral. Temos aí mais de 1000 constelações entre participantes e constelados, e um acréscimo enorme para nós e para as pessoas que aos poucos vão conseguindo compreender isso e vão conseguindo curar suas vidas com base na revelação que as constelações vão trazendo para as pessoas. Pessoal, nós temos uma página lá no Instagram, no YouTube. Compartilhem, deixe lá o seu comentário, dê o seu like, compartilhe com seus amigos que gostem desse tema. E estamos esperando vocês aí. E também nós temos um curso, né, de constelação familiar que presencial. vai iniciar agora em agosto. E em breve nós teremos um curso de constelação familiar também online. Fazemos constelação presencial e online. E a gente também, assim como Beth Hellinger, né, nas nossas vivências, na nossa prática, a gente também pôde incorporar alguns tipos, né, de terapias que a gente considera relevante, como a abertura de registro acástico, a apometria, a metafísica do corpo, dentro da constelação familiar, para que a gente possa ainda ser mais preciso para o constelado e para os participantes, para revelar esses segredos e trazer luz, né, a toda a questão, problematização e a toda a questão que esteja trazendo dor e sofrimento, prejudicando as pessoas de viverem relações saudáveis, né, de estabelecerem de forma mais plena perante a vida. E deixe sua sugestão para um próximo tema. Sempre nós temos um vídeo semanal e a sua sugestão será muito bem-vinda para nós. Ok? Ok? Então nós agradecemos a sua presença, a sua participação, né? Esteja aqui sempre conosco. Ok? Muito obrigado, pessoal. E namastê. Um abraço. Namastê.